Passamos agora ao professor Eduardo, né? E que você compartilha a tela, professor? Vou tentar. Já estão a ver? Tá bem. Sim, rápido hoje. Sim? Agora. Ok, ótimo. Bom, eu começo por agradecer à professora Darcy o convite, obviamente, para não estar aí convosco, mas estarmos aqui todos juntos neste formato, e agradeço também as apresentações antecedentes do professor Jorge Correia Jesuíno e da professora Isabela Drago também. A apresentação que eu trago aqui hoje, a informação que eu quero partilhar convosco, refere-se a um trabalho que está em curso. É um trabalho com duas etapas. Esta peça que vou apresentar hoje é a primeira dessas peças, e ela não se foca propositadamente numa secção etária, num grupo mais velho, mais novo, mas pretende avaliar até que ponto é que meta-estereótipos, que eu explicarei já em que é que consistem, quais são os efeitos que esses meta-estereótipos podem ter na prosperidade no trabalho de trabalhadores mais jovens, trabalhadores de meia-idade e trabalhadores mais velhos. A segunda parte deste estudo, essa sim, que não está completada ainda, incide sobre trabalhadores mais velhos, e quando eu digo trabalhadores mais velhos aqui, só para efeitos de clarificação, estou a reportar-me a pessoas com 50 anos ou mais no ativo, apenas por uma questão associada ao design do projeto propriamente dito, não tem nenhuma conotação da minha parte. E nessa segunda parte do projeto, aí sim, o que é que estamos a fazer? Estamos a investigar em Portugal e na Polónia os efeitos daquilo que foi a passagem para trabalho remoto de muitos trabalhadores com 50 anos ou mais do setor dos seguros, quer em Portugal, quer na Polónia. Portanto, esta é a primeira parte, aquela que vos vou apresentar já de seguida. Antes de tudo, eu não posso passar sem clarificar o que é isto, então, no meta-estereótipos. Estereótipos, acho que todos temos uma ideia do que são, podem ser teor positivo, teor negativo, mas o meta-estereótipo é aquilo que eu, por exemplo, Eduardo, com 42 anos, se estivesse a participar neste estudo, seria um trabalhador de meia-idade, então, de acordo com este estudo, e o meta-estereótipo é, no fundo, aquilo que eu penso que os outros grupos etários pensam sobre mim. Podem achar, por exemplo, que eu sou menos disponível porque tenho filhos e, portanto, não estou a todo momento disponível para responder e a todo o horário disponível para responder às solicitações de trabalho. Portanto, o meta-estereótipo será isto. Antes deste estudo, eu fui desenvolvendo alguns trabalhos precisamente sobre esta noção de meta-estereótipos, por achar que, de um ponto de vista mais proximal, isto é, da experiência do próprio trabalhador ou da própria trabalhadora, poderá ter um impacto maior naquilo que é o seu dia-a-dia no trabalho, quer de um ponto de vista de bem-estar, quer de um ponto de vista de produtividade. E, portanto, fui utilizando este conceito em vários estudos e chegamos a este estudo em que aquilo que nós fazemos é recolher ao longo de um período de 5 a 10 dias, todos os dias, informação acerca da experiência do trabalhador ou trabalhadora em contexto de trabalho, isto é, se ele experimenta esta noção de meta-estereótipo, sim ou não, se ele, de um ponto de vista de emoções, denota alguma consequência, seja ela positiva ou seja ela negativa, que tipo de reação é que este meta-estereótipo lhe provoca, e finalmente, se conseguimos associar a esse, por exemplo, a esse medo ou essa preocupação que esse meta-estereótipo pode explotar, se existe alguma consequência em termos de atitudes e comportamentos no trabalho. A lógica principal deste estudo é esta. Tenta fazer isto, então, numa lógica longitudinal, mas intensiva, um curto período de tempo. E fazemos essa recolha de dados como? Utilizamos uma app essa que, apesar de ser intuitiva, obriga necessariamente a um período de aprendizagem, que é feito a priori com os investigadores, comigo e com os meus colegas. Temos vários briefings iniciais para familiarizar todos os participantes, então, com essa aplicação. É óbvio que este tipo de investigação padece de um grande, não é de uma maleita, mas é de um desafio, tem que lidar com um desafio que é do dropout e a perda de respondentes
que neste trabalho em particular também acabou por acontecer. Mas este é o design, assim dito de forma sucinta, este é o design desta investigação e quais eram os objetivos desta investigação que se desenrolou em 2020. Eu não tinha dito, mas também para precisar temporalmente quando é que ela aconteceu, foi em 2020. Nós tínhamos 3 grandes objetivos e aqui pedíamos para olharmos aqui mais para o lado esquerdo, 3 grandes objetivos que seriam, em primeiro lugar, perceber, quer para um grupo de pessoas mais jovens no ativo, quer para um grupo de pessoas de meia idade, quer para um grupo de pessoas mais velhas, se um meta-estereótipo em particular de conteúdo negativo teria ou não como consequência uma reação emocional negativa. Isto já tinha sido investigado antes, não tem grande novidade aqui. A novidade que pretendemos acrescentar é a da temporalidade. E a temporalidade neste estudo é uma temporalidade que se baseia em efeitos no dia seguinte. Partimos de teorias cognitivas de ruminação, partimos de teorias de eventos afetivos para, tendo em conta aquilo que já se sabia de um ponto de vista teórico, hipotetizar que uma crença, uma cognição que é despoltada, que é acionada num determinado dia, pode não ter efeitos nesse mesmo dia, mas que existe aqui uma espécie de efeito de unfolding, é algo que se vai desenvolvendo com o tempo, que pode acontecer, ser exponenciado através da tal ruminação e que no dia seguinte acaba por ter consequências no trabalho. Foi esta a teoria que nós utilizamos aqui para testar este efeito número 1 e, do mesmo modo, para testar a relação número 2, em que tentávamos perceber se uma emoção negativa, por exemplo, a preocupação que eu posso ter, que os meus colegas me acham demasiado lento, ou tecnofóbico, ou do género, como o professor Jorge Correia Jesuíno já tinha aludido, são muitos, são imensos. Neste estudo em particular nós escolhemos 3. Para os trabalhadores mais velhos seria o da lentidão, para os trabalhadores de meia idade seria o meta-estereótipo associado à pouca disponibilidade ou menor disponibilidade, e para os trabalhadores mais jovens seria a falta de fiabilidade. Não testamos, não fizemos nenhum piloto com estes meta-estereótipos, usamos já meta-estereótipos consolidados na literatura para estes grupos etários e seguimos exatamente os mesmos intervalos etários nesta investigação. Dizia eu que o efeito 2 pretendia saber se esta emoção, e aqui só estivemos atentos à emoção despoltada de polaridade negativa, não enjeitando com isso que possam existir outros mecanismos, por exemplo, de refutação dos meta-estereótipos, de desafio para com os meta-estereótipos, de não aceitação para com os meta-estereótipos, pode acontecer, mas não abordamos isso neste primeiro estudo, fazemos isso no segundo estudo que vos falei há pouco. A ideia de que esta reação emocional negativa tem algum tipo de consequência na minha atitude no trabalho ou no meu comportamento no trabalho. E é aí que introduzimos a variável que dá título também a este estudo, que é Thriving at Work. Em português isto não fica perfeito, mas será qualquer coisa como prosperidade no trabalho. E esta prosperidade no trabalho aponta para uma combinação entre níveis de vitalidade relativamente altos e de aprendizagem no trabalho. Portanto, seria uma dimensão que se bipartia em 2 subdimensões, uma de vitalidade e a outra de aprendizagem. Tentamos testar isto, uma vez mais, nesta lógica longitudinal, porque, de um ponto de vista transversal, isso já tinha sido feito, e, aliás, ainda no mês passado, num artigo que foi publicado no Journal of Management and Organization, este tipo de relações em corte transversal é bastante detalhado. O terceiro objetivo era tentar perceber se o efeito de contexto, neste caso, o número de pessoas dentro da minha organização, se for uma pequena organização, ou dentro do meu departamento, se for uma organização maior, se o grau de similitude em termos etários poderia funcionar como fator protetor ou o contrário para estes efeitos negativos dos meta-estereótipos. Tentamos, em primeiro lugar, perceber e capturar isso a partir desta ideia aqui de semelhança etária percebida, e tentamos perceber também se isto seria a ser benéfico, se seria mais benéfico para trabalhadores mais jovens ou para trabalhadores mais velhos. E, assim, numa penada, é este o modelo, é esta a lógica. Há um meta-estereótipo que é despoltado,
esse metaestereótipo dá origem a uma reação emocional de cariz negativo e essa reação emocional provavelmente terá uma consequência negativa no trabalho. Há pouco dizia-vos, e eu tentarei ser rápido, não vou consumir os 30 minutos, professora Darcy, estou convencido disso, prefiro depois deixar mais espaço adiante, a jusante, para falarmos sobre este ou outros estudos que possam entender como úteis. Portanto, o método foi utilizar uma app, fez-se um questionário baseline no início para caracterizar os participantes e para terem uma ideia eram quase 200 na fase inicial. Na fase final de recolha de dados através de uma app, apenas 82 respondentes participaram nos 5 dias. E em cada um dos dias era pedido o seguinte: entre a 1 e as 3 da tarde, isto tudo baseado em quê? Esta definição de intervalos, tudo baseado em teoria, por exemplo, sobre regulação emocional. Decidimos então medir quer as crenças, quer as emoções entre a 1 e as 3 da tarde. Importa dizer que todas estas pessoas eram pessoas que tinham aquele horário dito de escritório, portanto, entre as 9 e as 5, ou 9 e as 18 horas, portanto, não havia trabalhadores por turnos, não havia trabalhadores a tempo parcial neste conjunto de participantes. Aquilo que fazíamos então era recolher entre a 1 e as 3 as duas variáveis, os metaestereótipos e o stereotype threat, isto é, a ameaça de estereótipo, a emoção negativa, e ao final do dia pedíamos para reportarem os níveis de prosperidade que tinham experimentado naquela tarde de trabalho. Okay? Era esta a lógica. A idade, a média etária deste conjunto de 82 pessoas andava na casa dos 38 anos, 37,45, e tínhamos trabalhadores entre os 18 e os 62 anos, com uma antiguidade média de 10 anos nas organizações, e a maioria deles tinha completado o ensino superior. Por último, do ponto de vista da caracterização da amostra, também queria dizer que a maior parte destes trabalhadores trabalham no setor dos serviços. Sem detalhar muito, porque acho que isso não é o mais importante aqui, o importante aqui parece-me é a mensagem e o questionamento que podemos fazer a partir da mensagem ou das supostas lições que daqui podemos extrair. Os procedimentos do ponto de vista do modelo, de requisitos para a utilização do modelo, que é o modelo multinível, foram verificados. E o que mais importa é perceber se destes efeitos que nós pretendíamos explorar, alguns deles estavam de acordo com aquilo que nós hipotetizávamos ou não. E de uma forma muito sucinta também, eu diria que o efeito 1 e o efeito 2, sim, tiveram suporte nas nossas testes de hipóteses. O efeito 3 de moderação, isto é, do efeito de mitigação ou de atenuação que o contexto de trabalho poderia trazer a esta relação positiva entre metaestereótipos e reações emocionais, não foi verificado, e eu explico já e antecipo algumas possíveis razões para tal. Antes de o fazer, só mesmo um parênteses, porque eu acho que não disse isto ainda, como é que nós fazíamos a análise de um ponto de vista longitudinal? Da seguinte forma: o dia 1, podia ser uma segunda-feira ou não, no dia 1 era apenas medida para efeitos de testagem de hipóteses a variável metaestereótipos. No dia seguinte media-se a reação emocional, no dia 2, e no final do dia 2 media-se o Thriving at Work. E era este conjunto de indicadores que era analisado para saber se existia ou não a tal relação temporal que nós hipotetizávamos. De facto, essa reação existia. Nós testamos o efeito contrário, isto é, até que ponto é que é uma emoção que dá aso a uma percepção de que eu sou metaestereotipado ou não, e não houve suporte para essa hipótese de causalidade reversa, isto é, ser a emoção que alimenta a cognição ou a crença, nestes nossos dados. E testamos também se existia alguma relação entre este metaestereótipo que eu estou a sentir em contexto de trabalho e a sua relação emocional, não no dia a seguir, mas passados 2 dias e passados 3 dias. E ao contrário do que acontece aqui, em que podemos ver que existe uma relação positiva relativamente forte entre os metaestereótipos e a reação emocional no dia seguinte, dizia eu que nesses modelos de 1 a 3 dias, de 1 a 4 dias,
não encontramos suporte para isso. É apenas uma exploração da temporalidade do efeito, mas não encontramos suporte para isso. Em relação à hipótese 3, estou quase a terminar, em relação à hipótese 3, nós verificamos que, perdoem-me só aqui um segundo, nós verificamos que o facto de termos na nossa equipa de trabalho mais proximal pessoas maioritariamente da nossa idade é de facto um fator protetor para esta associação, que é uma associação indesejável em contexto de trabalho, mas que tem uma magnitude relativamente alta, pelo menos de acordo com estes estudos. Verificamos então, dizia eu, que de facto o contexto funciona como um fator de amortecimento dessa relação, sim. Mas ao contrário daquilo que tínhamos hipotetizado, a idade, e em particular o facto de trabalhadores mais velhos, de acordo com, por exemplo, teorias da regulação emocional, supostamente serem aqueles que teriam mais facilidade em regular uma emoção de cariz negativo como esta do que trabalhadores mais jovens, nós não verificamos isso. E os principais beneficiários do nosso estudo acabaram por ser trabalhadores mais jovens, para quem uma situação de elevada percepção de similitude etária acabava, de facto, por protegê-los de uma reação emocional negativa. Isto está de encontro, há duas possíveis explicações aqui. Em primeiro lugar, vai de encontro àquilo que modelos que têm investigado a relação entre meta-estereótipos e outro tipo de relações, como por exemplo de desafio. Eu vou refutar esse estereótipo. Nas populações mais jovens, essa reação de challenge, de desafio, é mais prevalente do que em trabalhadores de meia idade ou trabalhadores mais velhos, uma vez mais, seguindo esta mesma classificação etária que eu partilhei aqui convosco. E, por outro lado, devido ao design da própria investigação, isto tem que ser refinado necessariamente e tem que ser explicado aqui de forma sucinta, porque aquilo a que nós chamamos aqui os trabalhadores mais jovens e os trabalhadores mais velhos não são necessariamente os mesmos intervalos etários que tínhamos ali atrás. Aqui os trabalhadores mais jovens serão trabalhadores com menos, o desvio padrão neste estudo era de 10 anos, à volta de 10, portanto, os trabalhadores mais jovens, esses sim vão encaixar na idade de 27 anos. Os trabalhadores ditos mais velhos, no fundo, são trabalhadores com 48 anos ou 47 anos. E talvez por isso não houve suporte para a nossa hipótese, porque estes older workers aqui, na verdade, são trabalhadores de meia idade. Esta investigação serve para, fundamentalmente, duas coisas. A primeira delas é para tentar testar até que ponto é que existem efeitos que possam ser medidos numa lógica temporal em contexto de trabalho, efeitos de quê? De meta-estereótipos, neste caso negativos. Nós não vamos fazer só isso no Stage 2, conforme vos dizia, vamos testar meta-estereótipos positivos também, com aquele conjunto de trabalhadores do setor dos seguros, e reações de desafio, a perceber até que ponto é que, para além desta relação que aqui trazemos, não existem outras que podem ser até mais importantes do que esta que estudamos aqui. E depois, tendo também em conta que os trabalhadores mais jovens são aqueles que têm sido identificados na literatura como sendo os que mais refutam ou que tendem mais a desafiar este tipo de crenças, os tais meta-estereótipos, nós percebemos que safety in numbers, ou a segurança nos números que pode vir de alguma forma a atenuar relações negativas entre estas variáveis que há pouco falava, é mais marcada, é mais sublinhada no grupo de trabalhadores mais jovens. E assim, de uma forma muito sintética, é esta a apresentação que eu tinha preparada para hoje, fazendo uma ligação com aquilo que a professora Isabela, pelo menos eu não consegui acompanhar tudo, mas uma grande parte acho que consegui acompanhar, partilhou. Posso também, mais adiante, falar um pouco convosco sobre uma medida, um guia que está a ser validado para Portugal, de práticas de gestão etária de trabalhadores mais velhos, 50 anos ou mais, que se chama Later Life Workplace Index. É um índice que já foi validado para a Alemanha, para os Estados Unidos, e que está em processo de validação aqui em Portugal, em Itália, em Espanha
e em Israel, não sei se já está concluído ou não. Os resultados desse trabalho vão ser apresentados em janeiro, no dia 13 de janeiro, na conferência da Associação Europeia de Psicólogos Organizacionais e do Trabalho. Talvez tenha mais pontos de contacto até com aquilo que já foi apresentado propriamente este estudo, mas era o que já estava previsto e, portanto, eu mantive esse script, mas estou inteiramente disponível para... Até tenho aqui já uma outra apresentação com alguns desses dados que não estão prontos, mas que estão acabadinhos de sair do forno e que já dão para tirar algumas conclusões. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e termino aqui a minha partilha inicial. Obrigada, professor Eduardo. Muito interessante a sua investigação. E na área de gestão nós não temos muitos estudos nessa perspectiva temporal, estudos longitudinais, né? E acredito que é um aspecto metodológico bastante interessante que podemos aprender e como usar isto nessa proposta, né, de entender melhor os estereótipos, né, o efeito, quer dizer, essa reação emocional e a relação com, vamos chamar isso uma tradução mais livre, de prosperidade no trabalho, né? Não sei se outros estudos já foram feitos também com essa abordagem longitudinal ou é a primeira que vocês fazem? Nós é a primeira que estamos a fazer, como eu dizia, a primeira de 2, a segunda investigação que estamos a fazer é uma recolha de 10 dias, mas já existe, é uma recolha mais longa, 10 dias, ela foi tivemos apoio financeiro precisamente para tentar evitar o dropout que acontece sempre neste tipo de estudos. Temos um compromisso que em 2022, até a final do primeiro semestre, temos que ter esse estudo, não é publicado, mas partilhado com a comunidade científica e com as empresas que participaram, quer cá em Portugal, quer na Polónia, mas já há muitos colegas que estudam sobretudo as questões da regulação emocional no trabalho e que fazem o cruzamento entre regulação emocional e idade, que usam muito este tipo de estudos. Eu não conhecia até há um ano e pouco esta parte, mas a app é gratuita, portanto, qualquer pessoa que esteja interessada em medidas repetidas de curto prazo pode pensar neste como mais um recurso interessante para, por exemplo, variações de estado de humor, variações de estados emocionais no trabalho, por exemplo, trabalho emocional, tem sido utilizado e há alguns estudos feitos nos últimos 4, 5 anos com estas apps, porque elas também não são muito mais antigas do que isso. E a ideia aqui é, eu não falei sobre isso, a ideia aqui não é comparar as pessoas umas com as outras. A ideia aqui é acompanhar a evolução em cada pessoa, pode ser ao longo de uma semana, também muito mais do que 10 dias, depois torna-se muito difícil manter as pessoas com disponibilidade também mental para... eu acho que esse que é o aspecto assim, muito interessante dessa abordagem, né? Que nós não estamos comparando os indivíduos, né? Mas eles, né? Dentro deles, na verdade, né? Como eles evoluem ao longo dos dias, né? Captar essas mudanças, isso é um aspecto muito, muito interessante. Achei bastante inovadora essa proposta. Realmente, parabéns pelo trabalho, né? Bom, pessoal, vamos agora, eu vou falar um pouquinho, né? E, professor, você comentou a respeito desse índice, né? Eu achei bastante interessante, eu vou apresentar também alguns resultados, né, de uma associação europeia e que não foi um estudo quantitativo, mas depois eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse índice, que acho que tem tudo a ver com o que nós falamos, né, hoje, desde a Isabela, professor Jorge Jesuíno, e também a apresentação que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque nós já estamos com o tempo bastante reduzido, né? Então, vamos lá.